cada uma de nós, porque é o Senhor que trabalha em nós o compreender. Abençoe cada irmã que abriu mão do seu trabalho nesta hora, abriu mão de fazer uma outra coisa para estar na tua presença. Senhor, que nós saímos da tua presença cheios da tua graça, cheios da compreensão. Cada uma das tuas filhas que estão aqui, aquelas que estão em luta, que está com problema, que está angustiada, que está triste, venha trazer alegria, venha trazer paz, venha trazer respostas, venha trazer, Senhor, contentamento no Senhor. Aquelas que estão com dores, cura agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade em qualquer uma delas ou em alguém da família delas, que seja liberta agora em nome de Jesus. Pai, aquilo que está sendo confuso, aquilo que está trazendo tristeza, que neste momento saia, porque a tua palavra nos dá autoridade para repreender no teu nome. E o Senhor realiza aquilo que nós pedimos no teu nome. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoe esta reunião nesta tarde. Abençoe a palavra que vai ser ministrada. Abençoe a tua filha, que será o canal de bênção para ministrar a palavra. E abençoe a todos aqueles que estarão aqui para ouvir. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento essa linda e amada igreja com a paz do Senhor. Que satisfação estar com a Da última vez que eu tive, a sala estava muito bonita, mas hoje está linda, né? Repleta de servas do Senhor, de queridinhas do Papai do Céu. Glória a Deus por isso. Bom, aí eu coloquei, né, como as irmãs, algumas já sabem, eu gosto de trabalhar ministração como ensino, né? Meu ministério, meu chamado é ensino. Sou professora aposentada e eu gosto de colocar assim em PowerPoint, porque a gente trabalha com mais sentidos, né? Do audível e o visual. É uma técnica que eu gosto de adotar. Aqui está o tema que me foi passado. Fidelidade a Deus traz honra. E está em Jó, né, 42:12. Mas para a gente chegar nesse ponto, nós precisamos passar pela contextualização. Quem que foi Jó, né? Aqui nós sabemos que essa história de Jó, ela vai falar da afronta de Satanás. Satanás, o que ele fez? Ele insinuou que Jó servia a Deus por interesse e que Deus precisava suborná-lo com bênção para receber dele adoração. Forte, né? Insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é. Insinua que religião é lucro, que pessoas se aproximam de Deus por interesse. Grave isso, né? E Deus permitiu que Satanás tocar nos seus bens, nos seus filhos, na sua saúde. Mas Jó, que era um homem íntegro, justo, temia Deus, ele tinha algumas características muito nobres, as quais nós precisamos conhecer e, ao mesmo tempo, nos autoexaminar para saber se nós temos essas características, né? Para confirmar, para edificar a nossa fé, o nosso caráter. O livro de Jó contém um relato de um homem íntegro, resumidamente, que permaneceu fiel mesmo em meio a duras provações. Jó representa Deus diante do universo. No primeiro capítulo, todos olhavam para ele, para a sua vida, no momento que Satanás desafiou a integridade do Todo-Poderoso. E isso acontece comigo e com você. Nós que pregamos um Deus, muitos são aqueles que olham para nós, no momento de dificuldade, e perguntam: cadê? Onde está o Deus dele? Onde está o Deus dela? Não tem fé? Não crê num Deus Todo-Poderoso?
Então, isso é muito comum. O inimigo das nossas almas é antigo, e as estratégias dele não mudou. Aqui diz também, quando nós estudamos a respeito de Jó, que ele foi o homem mais piedoso da sua geração, mais rico do Oriente. E aqui me chama a atenção uma coisa, que muitos acham que quem é rico não é piedoso, né? E aqui não diz que ele era concomitante mesmo, ao mesmo tempo, piedoso e rico. Ele era o mais piedoso e também o mais rico. Então, não tem a ver com riqueza, né? Mas tem a ver com o coração. Ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha amigos. Era um homem íntegro, como nós já conhecemos, né, da história dele. Ele temia Deus, evitava o mal. E durante toda a história, nós vemos que Jó foi um exemplo de paciência. Tanto é que tem, né, o ditado fala, tem uma paciência de Jó. E é por conta disso, porque ele realmente teve uma paciência assim no mais alto nível. Também a perseverança dele foi assim inquestionável. A fidelidade dele, então, nem se fala, com toda luta, com toda dor, com toda afronta. A confiança dele, o amor a Deus também assim, faz parte do testemunho desse homem, um grande ícone da humanidade, um grande ícone, uma figura de representatividade do que é ser um homem de fé. Jó também vai nos fazer conhecer da soberania de Deus. Boa tarde. Boa tarde. Paz do Senhor. Soberania de Deus. Oi? Oi? Tá tudo bem? Tudo. Estão me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Pensei que eu estava falando aqui um tempão, ninguém estava me ouvindo. Ai, que medo. Assustei agora. Glória a Deus. O que acontece, viu, irmão? Às vezes eu estou falando, o pessoal está falando, como eu estou com a tela aberta, eu não estou vendo se meu celular está ligado. Então, também Jó, ele reconhece a pequenez dele, né? Ele tem humildade. E tem uma parte que é muito importante para que a gente chegue naquele ponto da honra, porque às vezes a gente quer ser honrado como Jó foi, e nós queremos ver os nossos bens multiplicados e queremos ter tudo aquilo que Jó teve lá no último capítulo, né, no 42, que é onde acontece a virada de chave. Mas olha só, uma característica que nós devemos conhecer. Ele era um homem que intercedia, um homem de oração, um homem que levantava de madrugada e oferecia sacrifícios. Hoje nós sabemos que o sacrifício nosso é adoração, é louvor, não é? É levantar de madrugada, é nos prostrar diante do Senhor e adorá-lo. Então, ele fazia isso por cada filho, segundo o número de todos eles. Então, eram 10. Pois dizia, talvez eles tenham pecado, meus filhos tenham blasfemado, né, contra Deus, no coração, às vezes até no coração. E assim fazia Jó de vez em quando, uma vez por mês, não, uma vez por semana, não, de 6 em 6 meses. Como está na sua Bíblia, irmã? Na minha está assim. Assim fazia Jó continuamente. Nós sabemos, né? Que tem muitos de nós queremos ir ao culto só uma vez por semana, nós queremos também orar só quando nós precisamos de ter motivação para tal, não é? Ou porque nós precisamos de alguma coisa, ou porque
Nós estamos atrás de um sonho, uma necessidade, não é? Mas uma coisa é certa, Deus não atende necessidade, ele atende fé. Amém? Alguém quer falar? Alguém levantou a mão. Joana, sem querer? Tá bom. Se alguém achar por bem me interromper, tudo bem. Bom, dando sequência. Outro dia, nós estávamos fazendo um propósito, no qual nós tínhamos várias semanas de jejum, oração, propósito de oração. Eu tenho certeza que tem a irmã Rosália, que eu já vi que ela está nesse grupo, e ela sabe um pouco disso que eu vou falar. De uma coisa muito importante que nós ministramos nos nossos encontros, nesse propósito, que disciplina é mais importante do que motivação. Agora, é certo que, às vezes, nós precisamos de motivação para buscar o Senhor, mas o mais importante é a disciplina de buscá-lo sempre, de adorá-lo sempre, de jejuarmos sempre, de buscarmos sempre, assim, a exemplo de Jó, se nós quisermos alcançar essas bênçãos dobradas que Jó alcançou, multiplicadas. Também, ao lermos o livro de Jó, nós vamos ver que Deus ouve o clamor em momentos difíceis. É verdade que ele responde no tempo dele, né? Porque existe um processo. E esse processo, às vezes, nós não temos a paciência e a perseverança de Jó. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes achamos que Deus não está mais olhando para nós? Mas é certo, o Senhor está no controle de tudo. E por fim que eu falo aqui, né, no contexto, a história de Jó, ela nos inspira, ela mexe conosco, especialmente quando passamos por momentos difíceis. Não é verdade? Ela nos inspira. Eu confesso para os irmãos que, quando eu me converti, eu tinha preguiça de ler Jó, porque eu não conseguia entender como alguém tinha passado por tanto sofrimento e parecia que se alguém falava, se eu estava sofrendo, e eu tinha um filho muito doente na época, vítima de um tumor no cérebro e teve depois epilepsia, e as pessoas mandavam eu ler Jó. E eu falava, não quero ler Jó, porque senão parecia que eu ia ter que suportar, né, eu ia estar atraindo toda essa situação. Mas, na verdade, ninguém quer passar pelo que Jó passou. Acontece que todos nós passamos em um grau menor ou maior, mas acabamos passando. Deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo. Consegui. Aqui tem uma parte, irmãos, que está em Jó, e que me lembrei de colocar aqui, porque fala muito comigo e com você. Está em Jó 14, versículo 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco, morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. E dará ramos como uma planta. Eu coloquei aqui, todos nós conhecemos, um hino, né, uma canção que fala ao cheiro das águas. Então, muitas vezes, nós nos sentimos como esse tronco, né? Cortada, sofrida, doída, mas nós sabemos também que essa água é Jesus, a fonte da água viva. E nós conhecendo o poder que tem, o poder do nosso Senhor,
como fonte inesgotável, então a esperança, seja que árvore você for. E ainda que você esteja se sentindo seca, porque às vezes a gente encontra situações em que a mulher se sente seca, não tem mais esperança, porque a árvore cortada, ela ainda tem raiz. Mas e quando ela se sente seca, que não tem mais vida, acabou. Aí nós lembramos da vara de Arão, que diz a vara de Arão significa um símbolo de advertência em Israel contra os rebeldes. Não está falando comigo e com você, nós não somos rebeldes. O contexto envolvendo a vara de Arão, que floresceu, fala do episódio da rebelião suscitada em Israel contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Aqui se questionava por que ele é escolhido e eu não. Vocês acham essa história parecida com alguma situação na sua igreja, no seu meio? Por quê? Mas Deus é quem escolhe. E eu e você somos escolhidas do Senhor. Prova disso é que estamos aqui. Deus também avisou que o bordão do homem que ele escolhesse haveria de florescer. Então, não importa. Se você for escolhida, você vai florescer. Então, todas as murmurações, aquelas pessoas que falavam, por que ela? Por que ele? Né? Quando a vara do escolhido de Deus floresceu, mesmo estando secas, as outras eram 12, mas só uma floresceu. E aqui nós temos várias varas florescendo hoje, nessa tarde, neste momento. Eu não conheço o nome de todas elas, mas o Senhor conhece todas pelo nome. Também também Jó, ele nos faz refletir muito sobre a maledicência. Como assim? Lembra dos amigos maledicentes que começaram a apontar o dedo para ele? E isso, eu tomo a liberdade de dizer para as irmãs que muitas de nós achamos que nós não somos maledicentes. Só que não. Infelizmente, eu me peguei outro dia me sentindo dentro desse grupo maledicentes. Porque nós fazemos isso sem perceber. Olha só, maledicente é aquele que fala com suavidade e parece que não está falando mal, mas fere covardemente, sem permitir defesa, porque muitas vezes agimos na urgência. Como combater a maledicência está lá em Tiago. Eu nem vou ler todo, embora eu coloquei aqui, mas eu não vou ler todo, todos conhecem bem essa palavra, né, que fala da maledicência, que ela tem poder, né, de vida e de morte, que é como um fogo, uma fagulha que incendeia. E olha só, onde que eu quero frisar bastante isso aqui, porque eu acho que é uma palavra que vai falar muito forte conosco, porque ela falou comigo, e eu tenho um hábito de sempre pregar aquilo que eu vivi. Esses dias eu estava numa situação de conflito na família, entende? Eu tenho um pai idoso, a esposa dele casou-se bem mais nova com ele, e muitos não percebem, né, que casa ali no calor da hora, e aí tem aquela paixão, mas às vezes tem uma diferença de idade e não vê lá no futuro. Isso acontece muito, é muito comum mesmo acontecer. E quem, né, como nós vamos saber se está certo ou está errado, mas, enfim, de uma maneira com bom senso, quando a gente para pensar que no futuro essa diferença de idade vai complicar, então nós ponderaríamos mais, né? E então a esposa dele resolveu que meu pai com 84 anos e ela, né, mais nova do que eu, achou por bem que deveria devolvê-lo para nós, os filhos. E com tudo isso,
começou assim, um burburinho, uma fala, né? E a minha filha tem uma filha que é advogada, e eu passei para ela lidar com essa situação a nível, né, de justiça legal. Mas eu falei, você ora, né? Porque eu estava acabando de sair com o meu pai, com o meu marido, de 18 dias fazendo tratamento. Eu estava, né? Ele foi para a UTI umas 3 vezes, então eu estava assim enfraquecida, fragilizada com essa situação. E eu pedi para ela rever isso. Mas eu falava muito sobre a situação e várias situações envolvendo outros familiares. E ela foi orar, como ela também é temente a Deus. Ela teve um sonho, irmãs. Nesse sonho, eu estou falando irmãs, mas pode ser que tenha algum irmão aí. Se tiver, perdão. Nesse sonho, ela via que toda a família comia vários papéis. E um dos primos, que estava assim, mais ponderando a situação, bateu nas costas dela, ela também tinha comido, e quem mais comia era eu, desse papel. Bateu nas costas dela e ela regurgitou aquele papel. Então, quando ela regurgitou aquele papel, ela leu o que estava escrito? Essa palavra aí, ó, maledicência. E então ela falou, mãe, eu estou abrindo mão dessa causa, vamos, né, deixar na mão de Deus. E então eu também achei, né, que era Deus mesmo falando. Eu nunca imaginava que eu estivesse maledicente, eu achei que eu estava cheia de justiça, né? Embora seja justiça própria, mas na hora eu nem pensei que eu tivesse ali com esse sentimento. Porque o inimigo age de uma maneira tão sutil para tirar as nossas bênçãos. E eu... Espera aí só um pouquinho. Ah, meu Deus. Errei aqui no negócio. Só um instante. É que meu relógio desperta. Arrumei. E então eu fui pesquisar sobre isso. E olha só o que eu descobri. Não herdarão o reino de Deus. E eu e você queremos herdar o reino de Deus. Não é verdade? Então, entre outras passagens bíblicas, encontram-se citadas por São Paulo em 1 Coríntios 6, 9 a 10, referindo-se aos que não herdarão o reino de Deus. E será que você se encontra aqui, nessa lista? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu sabia. Eu só não sabia de uma parte aqui que eu vou falar para vocês. Não erreis, nem os devassos. Das duas, né? Das duas agora. Ela deu. Não tem nenhum, não. Não, então tem. Agora só o crevetilol, 6,5. Desliga o microfone das irmãs, por favor. Chega a... Por favor, irmãs, desliga o seu microfone. Você vai nos 3 pontinhos dela aí, irmã? O meu eu estou aqui no... Vou ver se eu consigo. Porque senão eu tenho que abrir aqui o... Você estava sentada lá? Não consegui. Achei. Ok. Mais um aqui. Pesquei. Então, acho que eu ficando aqui fica mais tranquilo. Então, não erreis. Quem são essas pessoas que não herdarão o reino de Deus? Nem os devassos, e aí você pensa assim, opa, eu não estou aqui dentro. Nem os idólatras, opa, caímos aqui também, não estamos aqui. Nem os adúlteros, epa, também não.
Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, não escapamos. Nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maledicentes, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Como que eu podia imaginar que eu ia me encaixar aqui dentro, irmãs? Eu tão boazinha, tão santa? Imagina, né? Então, para vocês verem, irmãs, que eu estou falando para você de algo que eu vivi quando eu achei que eu estava tão santa. E eu me vi aqui, eu falei, meu Deus, isso é mais grave do que eu imaginava. E desde então, a minha guerra é comigo mesmo. E vocês vão também ter esse desafio. A nossa guerra é conosco mesmo, porque nós não sentimos quando nós estamos fazendo isso. E às vezes nós fazemos com cara de bem, dando tom de bem. De vez em quando eu me pego ainda fazendo isso. Eu já pedi até intercessão da igreja. Eu vi o quão grave é. E sinceramente, feio, né? Como nós podemos nos deixar ser dominada por um sentimento assim? Misericórdia. Bom, mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me ajudar e vai ajudar você, se você também tem. Se você não tem, glória a Deus, aleluia. Mas só com a ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer esse mal tão sutil na minha e na sua vida. Amém. Aqui nós temos a respeito da maledicência, que fala de Tiago, eu não vou ler, já falei tudo. Aqui eu coloquei uma musiquinha que hoje eu encontrei, que eu gostava de cantar para minhas filhas, que fala assim: cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O Salvador lá do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala. Só para a gente lembrar de calar nossa boquinha. Então, o Senhor, então, continuando aqui, né, nós aprendemos através de Jó, do livro de Jó, pois eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, uma certeza nós temos que o nosso Redentor vive. E me chama a atenção também aqui o silêncio de Deus, porque Deus, Jó, ele questionou Deus? Questionou. Jó fez 34 queixas. Deus respondeu com o silêncio. Muitas vezes Deus nos responde com silêncio. Uma pesquisa... Epa, agora voltou de novo. Espera aí, deixa eu voltar lá. Abriu de novo. Ok, fechado. Então, Deus tem 16 porquê. Eu e você também temos, mas por quê? Né? Eu tenho muito assim comigo, às vezes eu pergunto assim, tem brecha, Senhor? Me faz saber, porque eu quero saber se eu que estou errando, onde que eu estou dando brecha. E às vezes é só um processo, porque Deus precisa que nós passemos por algum processo, ser curado, de cura para curar, né? Se nós vamos... Deus diz na palavra do Senhor que tudo concorre para o bem daqueles que servem ao Senhor e que estão aqui segundo um propósito do Senhor. E Deus fez 70 perguntas retóricas, fazendo Jó sentir quão grande ele é, que está nos capítulos 34 a 41. Então, o Senhor perguntou para Jó, perguntas retóricas, o que significa? Perguntas que não são para serem respondidas, não tem o propósito de resposta, e mesmo porque tinha que ser mesmo retórica, porque quem saberia responder essas questões? Onde estavas tu quando eu fundava a terra?
Como Jó saberia? É pergunta retórica, só para saber, olha, eu sou Deus, olha, você, onde estava você? Faz-me saber se tem inteligência. Nossa inteligência não alcança essa grandeza. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Medida do mar, medida da terra, a quantidade de estrela. Quem estendeu sobre ela o cordel, ou sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntam alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, onde você estava? Primeiro que nem se sabia que estrela cantava. E isso aí, ó, foi bem recentemente que foi descoberto que as estrelas emitem sons musicais. Acreditam? Foi recentemente. Recentemente descobriram. Inclusive, tem uma música que é feita com notas da música. É uma música que fala da grandeza de Deus. Eu não lembro agora qual que é a música. Enfim, tem uma música que foi cantada foi feita a música, né, colocada a letra, considerando as notas musicais das estrelas. É tão bom, né? É tão maravilhoso saber quão grande é o nosso Deus. Nunca vamos conseguir descobrir totalmente o quão grande é o nosso Deus. Enfim, eu coloquei aqui para a gente entender esse silêncio de Deus. E a grandeza de Deus está um pouco, né, lá em Crônicas 29, de 11 a 13, eu peguei aqui a versão nova VI, nova versão internacional, que fala: Tu, ó Senhor, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Inclusive eu e as minhas irmãs aqui presentes, Senhor. Tu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos sonhos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, tu dominas sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, tu dominas sobre o universo, sobre o planeta, sobre as galáxias. Tu dominas sobre tudo. E lá em Isaías tem uma passagem, né, que diz assim, no versículo 12: quem mediu na concha da sua mão as águas? É grandão esse Deus, hein? E tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balança. Ah, Deus grandão, Deus maravilhoso, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. No capítulo 42 de Jó, acontece o ápice, o ponto, né, mais alto, depois de todo aquele processo. No Jó 42 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Minha irmã, nenhum dos planos que Deus tem para mim e para você pode ser frustrado. Você viu o tamanho do nosso Deus? Então, ele é grandão, ele não é só Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele é onipresente, ele está aqui, ele está aí com você, fazendo
passando um raio-x, uma ressonância magnética na sua vida, para saber qual a sua necessidade. E ele é onipotente. Glória a Deus. Aqui nesse capítulo, no 42 de Jó, aqui acaba o sofrimento de Jó. E Deus o justifica. Deus nos justifica, irmãos. Reflexão, não importa o vale que estejamos passando, Deus nos justifica. É claro que vai depender da nossa postura. E Deus está vendo tudo. Deus está vendo o seu empenho de estar aqui, deixando o seu afazer, um até cuidando de criança, outro gritando ali com a criança e tentando fazer os afazeres, outro está na rua, na lida, mas não quer perder a mensagem que Deus tem para você nessa tarde. É o nosso Deus. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Jó se dobrando diante do Senhor. Coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Ah, Senhor, nos perdoa, Senhor, a nossa ignorância, por muitas vezes questioná-lo na sua grandeza e nós na nossa pequenez. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Ah, Senhor, o Senhor nos ensina nessa tarde. Nossos corações estão abertos para aprender o que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde. Com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, irmãos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e ter essa experiência não de ouvir falar de Deus, mas de andar com Ele. Essa semana eu vi uma capa de um livro que eu já fiquei querendo comprar, porque ele fala, não existe filhos preferidos de Deus, existe os íntimos de Deus. Ei, eu quero ser. Eu me candidato a ser íntima de Deus. E para a gente entender melhor isso, embora muitos já saibam, lembra que Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos. Mas lembra que a maioria eram seguidores de Jesus. Mas 3 eram amigos. 3 eram amigos. Como que é lá na sua igreja? Muitos vão, sentam e pronto. São seguidores de Jesus. Vai receber a salvação? Vai. Glória a Deus por isso. Mas 3 eram amigos. 3 vão fazer a diferença. Agora, tem um lugar melhor. Tem um lugar melhor. O de João. Porque João, ele não estava só entre os melhores amigos. Ele estava entre os íntimos. Aquele que recostava no peito de Jesus e se derretia. E era conhecido como o discípulo amado. Eu quero essa posição para mim, ó, e eu quero, e eu estou buscando, e eu levanto de madrugada, hoje eu levantei, era 15 para as 3, estou em jejum, estou aqui até agora, e, ó, desculpa aí, viu, mas tem lugar para todas nós. Eu não sou egoísta. Tem lugar para todas nós. Aleluia, aleluia. Deus justifica Jó perante seus amigos. Quantas vezes nos sentimos injustiçadas? Olha só o que Deus fala aqui. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também aos seus amigos, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez meu servo Jó.
Vão agora até o meu servo Jó, levem seus novilhos e 7 carneiros, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos ou sacrifícios em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não falarei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Eita, né? Quantas vezes nós queremos, né, nós também buscamos, né, ser justificados. Mas o Senhor falou, eles fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha que tremendo, né? Glórias a Deus. Eu não sei se é o meu tempo, qual que vai, mas eu acho que com mais 10 minutos eu encerro. Esqueci de marcar o horário. Por quê? Olha só. Esses dias eu tive uma experiência, eu não sei, cabeluda não é palavrão não, né? Eu vou falar cabeluda aqui. Eu tive uma experiência difícil. Eu soube que uma pessoa tinha, e foi difícil para eu superar, tinha blasfemado contra a minha vida. Eu sou mulher que, pela bondade de Deus, casei, né, com o meu primeiro, atual e único amor. E uma pessoa resolveu blasfemar contra a minha índole, me caluniar, dizendo que eu tinha sido uma pessoa eu não sei nem que nome dá, mas, enfim, agido como uma prostituta, entendeu? Não durante, né, o meu relacionamento, como se o meu esposo fosse uma vítima. E eu, na hora, irmãos, na hora, me deu uma ira, não sei se... Eu já vi gente falar ira santa, e eu falo ira santa, mas não deve ter nem ira santa, né? Mas, enfim. Eu peguei, levantei a mão assim, e com toda a força que eu tive, eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu quero que o Senhor faça algo a meu favor. Porque a tua palavra diz que ai daquele que tocar num fio de cabelo seu. E eu não aceito que toque na minha índole, ainda mais injustamente. E fiquei assim, ó. Aí, quando foi à noite, eu tive um sonho. Olha só. Eu tive um sonho. Essa aqui é a oração de que igreja? Não sei. Quem pôs isso? Peraí, já estou desligando. A Hilda, De novo, ligando. Se aprove as duas. Sangue de Jesus. Então. Aí, irmãs, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Peraí. É quando liga o microfone, ligam os 2 ou 3 ao mesmo tempo. Eu tive um sonho no qual eu estava pegando uma lama e passava num tipo de uma caverna, e ela ia virando mármore. E então, uma dessas irmãs, que é muito amiga, eu contando o sonho para ela, e Deus deu uma revelação para ela, ali naquele momento. E eu faço prova com Deus. Falei, Senhor, se for mesmo, né, se aconteceu, se ela falar e for do Senhor, eu quero que no meio da palavra que ela fala, no contexto, tenha uma palavra certinho. E aí ela falou para mim, falou assim, irmã Ana, isso aí representa a morte de fulano. Como que você está reagindo? Eu falei, eu falei mesmo, mas eu não pedi a morte dela, eu só falei que eu queria, né, que Deus tratasse com ela. E aí ela falou assim, certinho. Então, Deus confirmou, entendeu?
E então ela falou, temos que orar por essa pessoa. Aí eu fui, orei com uma insatisfação, de novo. A irmã que você fala em toda a santidade aqui, eu tentei, meu coração não estava legal, não. Mas eu lembrei do Pai Nosso. E eu falei, Senhor, está escrito, se eu quiser ser perdoada das minhas ofensas, eu tenho que perdoar quem me ofendeu. Tem uma versão que fala dívida e tem versão que fala ofendeu. Então, eu perdoo, Senhor. E à noite eu fui levantada pela madrugada e eu comecei a sentir vergonha do Senhor, porque o Senhor, ele foi blasfemado. O Senhor que era de fato santo, ele era puro, ele é puro. Ele perdoou, ele nos perdoou. Ele foi crucificado. E eu falei, gente, por que eu acho que eu sou melhor que ele? Ele era digno de ser justificado e ele perdoou, ele falou, perdoou. Então, naquela hora eu consegui perdoar porque eu senti vergonha do Senhor, entende? Então, aqui, né, Jó perdoou e ele falou, lá, os amigos de Jó, eles falaram injustamente sobre Deus, sobre os caminhos e as razões para permitir a aflição, porque Deus permite a aflição na nossa vida, para nos moldar, para nos trabalhar como o oleiro, né? Ele nos quebra, nos faz novo. E apesar deles usarem palavras que faziam parte do vocabulário teológico típico, vocês percebem isso? Então, suas percepções eram parciais e distorcidas. E quantas vezes a gente usa mesmo a palavra de Deus achando que nós estamos, né, fazendo a coisa certa, usando a palavra de Deus. Misericórdia. Que Deus nos dê sempre discernimento para que não entristeçamos o Santo Espírito. Deus mudou a sorte de Jó. E claro que aqui nós já estamos finalizando. O Senhor virou a chave aqui, porque ele passou por todo aquele processo, e ele passou com todos esses exemplos que eu acabei de passar para as irmãs. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando oraram os seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, porque olha aqui, até os irmãos, as irmãs, porque eu não vi nenhuma passagem que os irmãos e as irmãs foram lá para ajudar. Às vezes, nós não contamos nem com a nossa parentela. E todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha que tem mal que é o Senhor que envia. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E aí, diz ainda uma parte assim, né, bem peculiar, no versículo 15, em parte algumas daquela terra havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Então morreu Jó fartos de dias. Aqui, a gente, né, eu coloquei aqui para a gente lembrar que nós devemos orar uns pelos outros, e eu quero finalizar aqui com esse tipo desse resumo, que diz assim, que eu fiz um tipo de um resumo, para dizer assim, Deus mudou a sorte de Jó em 5 áreas.
na saúde. Deus cura. Deus cura. Deus é o médico dos médicos. Você está em alguma doença? Está precisando de cura? Toma posse da cura. O nosso Deus cura. E Ele dá vida e vida em abundância. Seu problema é financeiro? Vê como Deus restituiu a Jó. Deus restitui. Quantos reveses nós não passamos financeiramente, mas Deus, assim como foi na vida de Jó, Ele é na minha e é na sua. Ele restaura amizades. Ele traz amizade e ele te honra diante dos seus amigos. Ele te honra diante dos seus. Você está se sentindo humilhado? Deus tira você da humilhação e coloca num lugar de honra, em nome de Jesus. Casamento, a mulher dele falou assim, ó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Como será que quando ele ficou bem, aí foi restituído, como será lá na Bíblia? Não fala. Mas ele podia falar, não te quero mais. Existe até pessoas, teólogos, que falam que ele casou novamente. Mas, como não está escrito na Bíblia, eu não acredito. Na verdade, pela índole de Jó, eu acredito que ele perdoou e Deus restaurou. E eles tiveram muito tempo de amor e de restauração daquele relacionamento, porque daí mais 10 filhos. Uai, né? Era muito amor. E ele já estava bem vovozinho, então foi muito amor. E aí tem aqui filhos, foram mais 10, né? E aí você fala assim, há quem questione, né? Nós poderíamos mesmo questionar, mas 10 não, ele não foi o dobro, né? Mas acontece, irmãos, que aqui tem um detalhe. Eu e você que já tem alguém, e vocês que já têm alguém que partiu para a glória. Muitos falam assim, né, meus pesos, você perdeu o seu filho, você perdeu o seu ente querido, você perdeu o seu... Ó, nós não perdemos, né? A gente perde quando a gente não sabe onde foi. Mas nós que sabemos, nós sabemos que ele não se perdeu. Para a honra e glória do Senhor. Ele foi salvo, nós sabemos que ele está com o Senhor. Nós sabemos onde ele está e com quem ele está. Amém? Então, aqui justifica por que ele tem 10 filhos. Né? E não fala de 20, porque, na verdade, está contando com os outros que também já partiram. Certo? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus abençoe. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, conforme está em Efésios 1,16. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Deus está hoje dizendo para mim e para você que o mesmo Deus que abençoou Jó no final da vida dele, mais do que no início, também está me abençoando e abençoando você. E como que a gente toma posse? Pela fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E eu já louvo a Deus pela sua fé, porque se você está aqui, é porque você tem fé para isso. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço por essa rica oportunidade, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, Mandirce. Amém. Deus abençoe a irmã. Deus há de recompensar a irmã pelo esforço aí, pelo desempenho, por essa palavra abençoada, né? Vindo direto do trono da graça para o nosso coração nessa tarde abençoada. Aprendemos muito da palavra do Senhor, né? Através dessa mensagem. Que Deus continue abençoando a irmã poderosamente. Só Deus para retribuir para a irmã, tá? Esse esforço que a irmã fez de tirar um tempo para estar somando conosco aqui, trazendo para nós essa mensagem abençoada. A palavra